Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula temos dois exemplos de operações com radicais. E o objetivo aqui é resolver o radical, assim você elimina ele, então o objetivo é eliminar os radicais e em seguida resolver a operação chegando a um determinado resultado. Porém, quando não é possível eliminar os radicais, porque a raiz não vai ser exata, nós podemos fazer o quê? Simplificar o máximo que nós conseguirmos. Então, nesse primeiro exemplo, nós temos raiz quadrada de 28 mais raiz quadrada de 175. Vamos supor que aqui fosse raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 é igual a 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 é 25. Aí você colocava o 5 e já eliminava, então, a raiz. Você já calculava, dava um resultado exato, raiz quadrada exata. Porém, aqui nós temos raiz quadrada de 28. Tem algum número que multiplicado por ele mesmo dá 28? Não, então eu não tenho uma raiz quadrada exata para o número 28. Então, o que nós podemos fazer aqui? Simplificar. E de que maneira que nós podemos fazer isso? Fazendo a decomposição em fatores primos do número 28. O que é isso? Decomposição em fatores primos. Eu vou pegar esse número 28... Vou colocar um traço aqui na vertical e vou fatorar, ou seja, vou dividir o 28 por números primos, até eu ter resultado 1 aqui. Então, o 28 é par. Se ele é par, eu posso usar o menor número primo, que é o 2. Então, 28 dividido por 2 dá 14. 14 é par, eu também posso dividir por 2, que dá 7. O 7 eu vou dividir direto por 7. Por quê? Se eu dividir por 2, eu vou ter 3,5, 3 inteiros e 5 décimos. Aqui, olha, eu não posso ter números decimais, números com vírgula. Eu só posso ter números inteiros. Então, eu tenho que fazer uma divisão por um número primo, onde dá um resultado exato, com resto zero. 28 dividido por 2, 14, que dá resto zero. 14 dividido por 2 dá 7, com resto zero. E o 7 eu vou dividir por 7, que dá 1, com resto zero. E eu termino essa decomposição quando eu tenho o número 1 aqui. E aí o 28 eu posso escrever como 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado, vezes 7. Aí eu venho aqui, olha, no lugar deste 28, eu vou escrever isso daqui. Então, raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 7. Mais, permanece o mais. Raiz quadrada de 175. Tem algum número que multiplicado por ele mesmo dá 175? Não. Então, não tem uma raiz quadrada exata para 175. Nesse caso, eu vou fazer a decomposição em fator primo também do 175. Coloco ele aqui, ó, 175, um traço aqui na vertical. O 175 não é par. Então, se eu começar dividindo por 2, eu vou ter números decimais aqui, eu não posso. O 175, eu posso dividir por 3, também vai dar um decimal. Então, 2, 3. Quem é o próximo número primo que eu posso dividir o 175? O 5. Ao dividir 175 por 5, eu tenho 35. Então, 175 dividido por 5 dá 35 com resto zero. 35 eu posso continuar dividindo por 5? Posso, que dá quanto? 7. E agora o 7 eu divido por 7, que dá 1. E aqui o 175 eu posso escrever ele como 5 vezes 5 vezes 7, ou seja, 5 ao quadrado vezes 7. No lugar do 175, eu venho aqui, coloco a raiz quadrada e vou escrever 5 ao quadrado vezes 7. Agora, continuando a nossa simplificação, o que nós podemos observar? Raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 7, mais raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 7. Percebam que eu tenho 7 aqui e eu tenho aqui. E se nós observarmos, esse número está ao quadrado e esse número está ao quadrado. Então, nós podemos fazer direto ou passo a passo. Eu vou fazer passo a passo e depois eu explico como que seria direto. Aqui nós temos a raiz de um produto. Então, nós podemos usar a seguinte propriedade. A raiz de um produto vai ser igual ao produto das raízes.
Então, eu vou separar raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 7. Então, a raiz de um produto é igual ao produto das raízes. Mas, a mesma coisa aqui, raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 7. A raiz de um produto vai ser igual ao produto das raízes. Por que que eu fiz isso? Para vocês observarem direitinho a simplificação. Porque agora eu posso simplificar o índice aqui do nosso radical, porque é raiz quadrada. Na raiz quadrada eu tenho o índice 2 que está ali, que não precisa aparecer. E eu tenho um expoente 2 aqui. Então eu posso simplificar e esse 2 aqui cai fora da raiz. Então, ó, eliminei o radical. Aí eu tenho 2 vezes raiz quadrada de 7. Mas a mesma coisa aqui. Simplifico a raiz com expoente, porque raiz quadrada, o índice é 2. Simplifico esse 2 com esse 2, o radical cai fora, sobrou quem? O 5. 5 vezes raiz quadrada de 7. Se fosse fazer direto, já simplificava direto aqui, ó. A raiz com expoente, esse 2 caía fora, mas esse 7 permaneceria dentro da raiz quadrada. Mas a mesma coisa aqui também. Simplificava a raiz com esse expoente, 5 vezes raiz quadrada de 7, porque o 7, ele permanece. Agora, o que nós podemos fazer aqui? Somar, ó. Por quê? Porque eu tenho 2 raiz quadrada de 7 mais 5 raiz quadrada de 7. Então, vamos substituir aqui a raiz quadrada de 7 por balas de coco. Então, eu tenho 2 balas de coco mais 5 balas de coco, eu tenho 7 balas de coco. Ou seja, 2 vezes raiz de 7 mais 5 vezes raiz de 7, eu somo 2 mais 5, 7 e permanece a raiz quadrada de 7. Por que que eu posso fazer isso? Porque os meus radicais aqui são iguais, ó. Raiz quadrada de 7 e raiz quadrada de 7. Por isso que eu substituí por bala de coco. Então, 2 raiz quadrada de 7 mais 5 raiz quadrada de 7, eu somo 2 mais 5, 7 e permanece a raiz quadrada de 7. E esse daqui é o nosso resultado. Agora, olha o nosso segundo exemplo, que fácil e prático. Por quê? Porque todas as nossas raízes aqui são exatas. Olha só que fácil. Raiz quadrada de 49 é 7. Por quê? Porque 7 vezes 7 é 49. Menos, permanece o sinal. Raiz quadrada de 25 é 5. Por quê? Porque 5 vezes 5, 25. Mais, raiz quadrada de 9 é 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 é 9. Vezes, raiz quadrada de 16 é 4. Por quê? 4 vezes 4 é 16. Só uma observação, muito cuidado, porque você pode fazer certinho e errar aqui. Aqui eu tenho subtração, adição e multiplicação. Pela ordem da importância das operações, primeiro eu vou resolver o quê? A multiplicação. Então, permanece o 7, permanece o menos 5, permanece esse sinal de mais, e eu faço 3 vezes 4, 12. Agora, menos e mais, ou seja, subtração e adição, tem a mesma ordem de importância. Então, eu resolvo na ordem que aparece, da esquerda para a direita. 7 menos 5. 7 menos 5 é 2. 2 mais 12, 14. E esse é o resultado. E aí, gostou da explicação? Se gostou, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito e visite também o nosso site que está aqui, ó, na descrição do vídeo e vem estudar comigo. Conheça os cursos que nós temos lá e bora estudar. E não esquece também de compartilhar aqui, olha, este vídeo com aquele amigo que você sabe que também gostaria de aprender esse conteúdo. Muito obrigada, até o próximo vídeo ou a próxima dúvida. Tchau, tchau!